O marco temporal, escrito e aprovado pela Câmara dos Deputados, é uma perda gigantesca para o Brasil. Além do texto ser brando e também racista com os povos indígenas, o texto quer colocar o indígena em um lugar específico e ainda deixa claro que um povo pode perder sua terra se sair desse lugar. No texto, isso é chamado de alteração de traços culturais. Mas o Congresso todo trouxe perdas para o Brasil. Nath, roda a vinheta e vamos de curadoria. Se você ainda não me conhece, eu sou Bruna Bufara. E vamos lá, vai, se inscreve aqui no canal Meio. Ainda não conhece o Meio? O Meio é também uma newsletter para você começar a sua manhã muito bem informado. Assina o Meio, vale a pena. Derrota para o governo, derrota para o governo, derrota para o governo, não. É derrota para o país, para um Brasil inteiro. Não basta que iniciemos o ano, um novo governo com uma tentativa de ataque de Estado. Terroristas, pessoas financiadas por terceiros, por empresas e idosos. Aí, como se não fosse suficiente, o país todo ter testemunhado essa tentativa com os próprios olhos, acompanhando diversos jornais, uma CPMI foi instaurada para se criar uma batalha de narrativas. Uma batalha que se consta do governo Lula e apoiadores reafirmando o que vimos e da oposição tentando alimentar uma mentira e se safar politicamente do erro que cometeu e apoiou. Eu, você, a gente viu. A gente viu aquelas pessoas depredando o Palácio do Planalto, invadindo e entrando sem muito problema. Sem muito problema. A sensação até era de que alguém teria aberto a porta. E esse dia, 8 de janeiro, pauta o sentimento do governo Lula. Um golpe que estava à espreita, um STF que julga todos os envolvidos. Um país com suas instituições se recuperando depois de 4 anos de liderança desgovernada. E nisso, vem um Congresso mal acostumado que tinha o orçamento secreto para si, e que de maioria conservadora e de direita se vê tomando decisões ruins para o país. Na realidade, o gosto amargo não é só de deputados antes aliados do ex-presidente, é também de senadores e governadores que antes estavam alinhadíssimos com o discurso de extrema-direita do ex. Olha, eu não estou falando aqui que é ruim ter um Congresso de direita ou conservador, mas é ruim ter um Congresso que culpabiliza todo o país por não concordar com as políticas do presidente. Aqui eu estou falando sobre a tristeza de ter uma CPMI para discutir o 8 de janeiro, quando o governo precisa discutir e articular horrores politicamente para garantir os próprios ministérios. Ministério da Mulher, Ministério da Igualdade Racial, dos Povos Originários, seriam extintos, junto com outros 14. Sônia Guajajara, líder indígena da terra indígena Araribóia, tentou articular politicamente contra o marco temporal na Câmara dos Deputados. E não foi escutada. Falou também com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Sabe, Guajajara terminou o ensino médio com apoio da FUNAI, se graduou em letras e em enfermagem, tem pós-graduação em educação especial. Em 2017, subiu no palco do Rock in Rio, no show da Alicia Keys, para discursar pela demarcação de terras indígenas na Amazônia. Isso tudo com o aval da Alicia Keys. Óbvio. O currículo dela vai além, envolve também o Conselho de Direitos Humanos da ONU, a APIB, a COIAB, enfim, é longo. E será que alguém diria que ela sofreu de alteração de traços culturais? Porque, ao que parece, para a Câmara dos Deputados, o povo indígena tem um lugar específico que, se transgredido, lhe custa sua terra. Esse é um dos aspectos menos comentados do PL, mas um dos mais tenebrosos. Porque o que mais se comenta é o outro tenebroso, o marco temporal. Mas me adiantei, né? Vamos voltar um pouquinho. A Câmara se ocupa com o 8 de janeiro, se ocupa em votar o marco temporal antes do STF. Indígenas se manifestaram em São Paulo. Você provavelmente viu. Centenas de indígenas guaranis
fecharam a rodovia dos Bandeirantes. Por algumas horas, a PM de São Paulo atirou contra indígenas balas de borrachas e gás lacrimogêneo. Volta para o 8 de janeiro, por favor. Os terroristas foram recepcionados. Tinha até água ofertada. Foi um golpe anunciado por meses em que nenhuma PM confrontou os acampamentos. Nenhuma. Mas a PM de São Paulo, governada por Tarcísio, o intestino preso 2.0, atacou indígenas que protestavam contra um ataque às suas próprias terras. Os bloqueios de estradas por bolsonaristas não foram recepcionados do mesmo jeito. É aquela coisa, né? Se preto, indígena ou minoria, ou professor, leva bala de borracha. Os indígenas protestaram com todo o direito. Mas quem sabe, aos olhos de Tarcísio, estavam alterando seus traços culturais. Portanto, sem papo. Os indígenas são violentados pelo Brasil desde que Portugal disse que descobriu o país. O marco temporal é datado pela presença física de indígenas em suas terras a partir de 5 de outubro de 1988. Porque ali eles já tinham sido escravizados e dizimados. Se datasse o marco com a chegada dos portugueses, aí era tudo terra indígena e não sobra onde planta soja e cria gado, né? O Brasil já exporta cerca de 25% da carne bovina que é produzida aqui. Mas é a bancada do agro que tem muita força no Congresso. Muita. A bancada do agro que votou majoritariamente a favor do marco temporal, que viola a Constituição. São 278 demarcações de terras que ficariam sob ameaça caso o marco seja aprovado. 36% das terras indígenas. E o artigo da Constituição é bem sucinto. Olha só. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradição. Isso é a Constituição. O marco temporal, o PL 490, vai contra a Constituição. O PL sugere a retomada de terras indígenas em caso de alterações de traços culturais. O que é alteração de traço cultural para esse Congresso? O povo indígena se formar na faculdade? Começar a ocupar espaços políticos e legislar? Ter um telefone celular? Um povo indígena não precisa ser isolado para ser considerado indígena. Isso é preconceito. É racismo. A alteração de traços culturais é absurda. É o Congresso impondo limites aos povos originários. Será possível intervir em terras indígenas sem consultar aqueles que ali estão? É o garimpo, madeireira, mineradora. Lembra que eu falei ali na semana passada que quem ocupou os espaços políticos assim que o Brasil se fez independente foram os próprios portugueses e seus próprios filhos. Os povos originários foram marginalizados desde que o Brasil é Brasil. O PL 490 é uma prova atual disso. É retrocesso para o Brasil todo. Não é retrocesso para o governo Lula, para o governo do ex-presidente, não é retrocesso para qualquer governo que seja. É retrocesso histórico do Brasil todo. A população toda perde. É uma evolução, de novo, na frente dos nossos olhos, televisionada, acompanhada tintim por tintim. E quem leva a bala de borracha são os indígenas, não os terroristas do 8 de janeiro. É um Congresso votando contra o país. Até porque, se aprovado, quem vai querer comprar carne feita em terra indígena depois da crise humanitária Yanomami causada diretamente pelo garimpo? O Oscar teve uma ação para chamar atenção à crise Yanomami. A pauta ambiental é, obviamente, pauta mundial hoje com o aprofundamento da crise climática. É um projeto de lei que não ajuda ninguém. A não ser, claro,
o agro. É por aqui que eu deixo vocês. Vejo vocês numa próxima curadoria.